Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Samuel aqui. Hoje eu vou falar com vocês sobre a Notative Scale. Eu sei que vocês já estão mexendo, mas é uma área de muita dúvida. Então eu vou começar antes do que eu passei para vocês na aula, eu vou começar desde o princípio realmente, e vou avançar em 2 ou 3 aulas hoje, até chegar onde está o arquivo de vocês e como vocês devem usar. Na próxima semana, eu volto para explicar de cotas com a Annotation Scale. Então hoje eu vou falar principalmente da configuração do Annotation e da configuração do texto. Primeiro, para a gente entender a Annotation Scale, vocês precisam entender o que é essa escala notativa, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um desenho, né? Eu vou fazer aqui um quadrado de 5 por 5, tá? Então, esse quadrado aqui tem 5, quando ele é impresso em 1 para 100, ele terá 5 centímetros por 5 centímetros, né? Aqui no AutoCAD ele está com 5 unidades por 5 unidades. Se a gente colocar isso aqui numa folha, eu vou configurar aqui uma folha rapidamente junto com vocês. Eu sempre faço isso para vocês verem como é simples, tá? Que não tem muito sofrimento. Então eu gosto de fazer realmente gravando para vocês verem como é rapidinho. Ó. Aqui está configurado lá, folha, impressora, tamanho e escala da folha, só isso. Né? Então aí tem um A3. E eu vou abrir aqui um viewport, tá? E vou encontrar aqui o meu... Vou encontrar aqui o meu quadrado, tá? Então, aqui eu vou colocar ele em 1 para 100. Tá? Então, esse quadrado aqui, esse de viewport, está em 1 para 100. Tem uma aula aí só sobre viewports para trás, tá? Vou copiar esse viewport, pôr daqui do lado, aumentar ele proporcionalmente, e vou colocar aqui em 1 para 50. Então, olha lá, este quadrado aqui está em 1 para 100, este quadrado está em 1 para 50. Tá? Reparem que ele proporcionalmente dobrou de tamanho, né? Então, se eu tivesse aqui junto nesse quadrado um texto, da maneira que convencional de usar texto no AutoCAD aqui, determinando aqui o tamanho, por exemplo, de ponto 15, que seria um tamanho bom para 1 para 100, por todo em maiúsculo para ficar mais fácil. Se eu voltar lá no meu viewport, vocês vão ver que, ao colocar um texto em cima do outro aqui, ó, o texto de 1 para 50, obviamente, está o dobro do tamanho do texto de 1 para 100. Por que isso acontece? Porque o AutoCAD ele aumenta proporcionalmente todo o desenho. E neste caso aqui, o texto, a cota, a achura, o tipo de linha, todos eles estão proporcionais. Então, quando a gente aumenta proporcionalmente, tudo isso aumenta junto. E isso pode ser um problema. Se vocês querem imprimir um desenho em mais de uma escala, e vocês têm esse tipo de texto sendo utilizado, vocês vão ter que ficar configurando 2, 3, 4, 5, 6 tipos de texto, 6 tipos de cotas, um para cada escala diferente. Sem contar que é muito mais fácil vocês errarem do que o AutoCAD errar. Né? O AutoCAD, ali, tendo executado corretamente, não vai cometer erro, enquanto vocês podem errar um valor, esquecer um ou outro texto, e lembrar para a gente que texto é informação em projeto, e um ou outro texto que você esqueça pode gerar um erro em obra. Eu estou com uma obra, inclusive, que a gente errou uma cota. O desenho inteiro a gente errou uma cota. E agora a gente vai ter que acertar um valor com o cliente lá para recuperar. Né? Deu tempo de arrumar, tudo foi pego durante a obra, isso é a importância da acompanhamento da obra, mas a gente descobriu que tinha um nível errado. Tá? Então, um texto, gente, significa dinheiro. Tá? Então, é importante que todos os textos do desenho sejam legíveis. O Annotation Scale, né, a escala de texto anotativa ou escala de desenho anotativa, vai fazer com que esse texto tenha o mesmo tamanho na escala 1 para 50, na escala 1 para 100, 1 para 25, 1 para 2000. Então, a partir do momento que a gente determina um tamanho legível de texto numa escala, ele vai ser legível em todas as escalas. Tá? Isso vai ser invariável para todas as escalas. E uma vantagem também de usar a escala anotativa é que a gente passa a determinar o tamanho do texto, o tamanho das cotas, das achuras em milímetros, e não mais um número aleatório, como é aqui, 0,15, que em 1 para 100 representa uma coisa, em 1 para 50 representa outra. Então, quando a gente trabalhar com anotativo, eu vou determinar o tamanho do texto em milímetros quando for impresso. Então, se eu falar que um texto tem 2, significa que quando ele for impresso, ele vai ter 2 milímetros. Não importa a escala, o AutoCAD vai compensar automaticamente aqui para que quando ele seja impresso, ele tenha 2 milímetros. Tá ok? Isso vai funcionar, então, para textos, vai funcionar para cotas, funciona para alguns blocos também, funciona para achuras e funciona para tipos de linha, beleza? Então é muito importante a gente saber usar essa ferramenta corretamente. Lembrar vocês que muito poucas pessoas que usam o AutoCAD têm conhecimento sobre essa ferramenta avançado. Então, ou usam ela pela metade, ou usam errado,
e isso gera mais problema do que vantagem, tá? Então, a gente vai avançar nessas aulas aí, falando sempre de Annotation Skill, tudo bem? É isso que a gente tem para essa semana. Valeu, gente, tchau, tchau.